Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero, mais uma segunda-feira com vocês. Aqui eu sou Jonathan Portela. Me sigam no Instagram para ver se eu ganho umas caixas de esfirra lá em Itapevi. Esfirrarias de Itapevi, fiquem espertos, eu faço propaganda de graça para vocês em troca de comida. A gente aqui vai para mais um programa, mais uma nota de rodapé para vocês. Ou nota de rodapé, já não sei mais qual é o gênero do nosso programa. Nota de rodapé. Hoje com dois convidados aqui muito queridos, muito amigo meu. E antes da gente começar a conversar com eles, a gente tem bastante papo pra trazer aqui. Falar pra vocês irem lá no Instagram do Nota de Rodapé. A gente tá sempre tendo sorteio de livro lá, fiquem espertos. E também nos seguir no YouTube, que é uma relação muito abusiva vocês ouvirem a gente aqui e não irem lá também no YouTube. Tendo isso, hoje eu estou aqui com o Roger Camacho, que é historiador, e com a Aline Ribeiro, que é historiadora também. Boa tarde. Os dois são queridos colegas da área. E falei, nossa, eu tenho um programa na rádio que a gente pode falar mal de quem a gente quiser. Então, olha só, por que não? Olha que rolê incrível. O programa é gravado ao sábado, não vejo forma melhor de se passar o final de semana. Justo. Então, obrigado por vocês terem vindo aí, aceitando só a passagem do metrô e um pastel, viu, gente? Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Bom, a gente, na verdade, nós nos conhecemos já há bastante tempo, já tivemos travamos algumas batalhas aí na universidade, neste meio tão peculiar, se eu posso assim dizer. E vocês dois tomaram caminhos razoavelmente diferentes, assim, em relação à academia, digamos, no processo profissional. Você, Aline, você se dedica ao professorado, você é professora do ensino médio ou fundamental, os dois? Fundamental 2 e médio em escolas privadas lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Isso. E o Roger foi para as bandas do Sul, além de olhar os rapazes gaúchos também. Claro, né? Também fazer o tal do doutorado. Sim. Aprender danças Mas anuncio desde já que vou começar a dar aula segunda-feira. Vai dar aula segunda-feira? Começar a dar aula em escola. Nossa, agora sua família de fato vai falar que você tem um emprego, que você não é só pesquisador. Vão falar, finalmente, né? Muito vou ter dignidade na família Camacho. Você é o segundo Camacho que vai dar orgulho pra essa família. Ah, não, eu seria o primeiro. Já falando nisso, Roger, você gravou um vídeo com a gente aqui uma vez, você não gravou um programa, você gravou um vídeo. Sim. Falando do seu primo, que é candidato a presidente na Bolívia. Exato, meu amado primo. Me fala como é que tá as relações familiares aí depois disso. Vocês ainda conseguem celebrar datas importantes? Conseguimos, porque assim, é uma estratégia boa pra todos que estão aqui ouvindo, não tenham toda a família no Facebook, em redes sociais, tenham só aquelas pessoas estratégicas, os primos e os parentes legais. Essa semana uma tia minha veio me perguntar se eu poderia votar na Bolívia por ser filho de bolivianos e falou, tira uma carteira de votação pra você ajudar seu primo. Só que eu falei assim, claro, eu ajudo, porque se eles conseguirem tirar uma carteira pra mim, eu vou votar no MAS, né? Então... Só pra sincero. contexto, pra quem não assistiu o vídeo, o primo do Roger é candidato a presidente na Bolívia e é o candidato da extrema-direita lá, dos religiosos, né? Não me representa. Ultracatólico, não, eu não sou. Não é. Então, mas desde então a família Camacho anda... Quer dizer, dividida não, porque eu acho que se é só você contra todo o restante, dividido não é bem a palavra. Né? Tem as minhas irmãs e tem uns primos legais. Esses aí eu tolero. Os outros vão pra guilhotina. Brincadeira, gente. A opinião dos participantes não expressa necessariamente a opinião do programa. Aline, você tem algum parente sendo candidato a presidente por aí? Não, mas eu tenho um parente distante que foi investigado pela Comissão da Verdade. Gente, olha só. Sério mesmo? Sim, que é o Curió, né? O nome dele é Curió? Ele é do Exército, né? Tava sendo investigado por aí ações em guerrilhas, né? No período da ditadura militar. Infelizmente, eu não lembro o nome dele inteiro, obviamente, né? Mas ele é um parente próximo da minha avó, né? E infelizmente, né, tá aí na família. Olha só, agora a energia do programa foi lá pra baixo. Não o conheço pessoalmente. Bom, a gente já sabe que a família de vocês não vai ouvir esse programa. Não vai. Aí, toma. Todo mundo tem alguém podre com o nosso sobrenome. Exato. Tá certo. Mas, Aline, falando um pouco de você, a gente tava conversando bastante essa semana, saindo do assunto família. Depois a gente volta a chegar ao prêmio do Roger. Mas você
saiu da graduação, você fez o mestrado e foi pra educação. Aí uma pergunta que eu faço pra você, que eu gosto de fazer sempre quando vem um professor ou professora aqui, não do âmbito do ensino superior, né? O quanto você mudou como historiadora, ou como uma pessoa pensante mesmo, quando você saiu da universidade e foi se dedicar a dar aula para pessoas em formação, assim, e o quão chocante foi para você? Eu acho que é bem complicado, porque apesar de atuarmos na academia, de desenvolver nossas pesquisas, a escola é um ambiente bem diferente, né? Então, a mediação que se tem desse conhecimento, né, na academia para a escola depois, para os adolescentes, para o público que nós temos ali perto da gente, é bem diferente. Então, eu acho que a gente também tem que sair um pouco, né, daquela bolha da academia que a gente vive e que é um conhecimento bem diferenciado do que nós temos na escola, né? No entanto, eu acho que a gente leva um pouco, né, bastante talvez, né, do que a gente tem nas nossas trajetórias acadêmicas, porque a gente o tempo todo tenta, né, levar esse lado, esse criticismo, né, esse lado crítico, né, das nossas pesquisas. A gente tenta sempre mostrar aos alunos também para serem questionadores. A gente ensina um pouco isso, tenta também fazer pequenas análises, né, pequenos projetinhos em sala de aula. Então, a gente leva um pouco do nosso hábito, né, de pesquisa. No entanto, a mediação que se tem é bastante diferente, né? Eu acho que a gente tem que descer um pouco, às vezes, do salto, né? Então, mas porque é um público diferente. É legal falar esse negócio de descer do salto, porque, de certa forma, a bolha da academia faz a gente subir num pedestalzinho, né? Que a escola dá uma voadora pra tirar a gente de lá. Como é que tá o coração preparado pra segunda-feira, Rogério? Sempre ansioso, né? Uma turma nova é sempre uma turma nova, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo com a Aline, né? O trabalho do historiador não está separado do trabalho do professor, né? O historiador tanto é aquele que está no arquivo, aquele que está fazendo entrevista, mas aquele que está em sala de aula. Eu acho que é bem interessante, inclusive, a gente deixar isso relevante, né? Quantos nossos colegas que se formaram conosco, que também continuaram em suas trajetórias acadêmicas conosco, né? Eu ainda não entrei no doutorado, mas o Roger já está. Nós temos outros colegas que estão também no doutorado e que hoje observam, por exemplo, o exercício da docência nas escolas como se o indivíduo que está ali, o profissional, ele não fosse historiador mais. Ele desceu uma categoria, né? E o que eu acho extremamente humilhante, né? Porque nós não deixamos de ser historiadores porque estamos na sala de aula. Eu acho que são exercícios do historiador diferenciados. Você pode não estar dentro do arquivo naquele momento, mas você não deixa de exercer a ciência, né, histórica. E o próprio ensino é produção de conhecimento. Exatamente. O que é muito bizarro, né? Porque assim, você vê muita gente, de fato, na academia que enxerga, de certa forma, a docência do ensino fundamental, do ensino médio, como a pessoa que não deu certo na área, infelizmente. Né? Então, é um preconceito, digamos, que a gente não consegue, às vezes, lidar nem com o nosso meio dele. O pessoal que seria desta bolha, e fica muito mais difícil quando você tenta fazer esse diálogo com a população. Quando, por exemplo, você vê a população sempre fala que você tem que respeitar professor, mas não apoia uma greve que os professores fazem, né? Enfim, eu não sei as coisas que vocês já tiveram que ouvir por conta de optar por esse caminho. Mas, assim, se vocês puderem compartilhar um pouco dos absurdos sem citar os nomes, no programa, que os programas outros que a gente gravou citaram nomes, eu tô esperando o processo já. Eu acho que também, uma das coisas que você falou, né, as pessoas, elas não respeitam muito também essa atividade, né, que é de ser professor. E é muito complicado porque as pessoas, elas por exemplo, a população não enxerga, por exemplo, uma importância nas pesquisas acadêmicas, né? E o próprio aluno não tem noção também do que é ter história e de quanto as nossas pesquisas na universidade auxiliam também para a construção do saber histórico na sala de aula. Sim. E eu acho que muitos dos alunos também, como não tem essa noção, quando a gente fala, por exemplo, que tem mestrado, no caso do Roger, que vai falar para os alunos que é um aluno de doutorado, que tem pesquisa em andamento, aí muda completamente, né? Porque eles falam, nossa, um professor caraca, o que você está fazendo aqui, sabe? Você gosta mesmo de dar aula? Por que você não está dando aula em universidade? Professor, você também trabalha ou só dá aula? Só dá aula, né? Você não ganha pra isso, né? Essa é bem complicado. E muita gente fala assim, nossa, você é tão inteligente, por que você está dando aula aqui na escola? Você não está numa universidade? Tem coisas assim, por exemplo, que a gente ouve até dos parentes, por exemplo. O professor tem que ser valorizado, mas tem que ter amor pra fazer essa profissão.
profissão, como se fosse assim um martírio, você tá indo pro matadouro. Não, e na verdade é muito gratificante ser professor. Sim. Eu acho que as pessoas falam assim, tem que ter paciência, né? Mas você tem que ter paciência em todas as suas profissões. Toda profissão que um indivíduo escolher na sua vida, ele vai passar momentos que são ruins e momentos bons, né? Exato. Então, eu acho muito gratificante e eu acho que, na verdade, a gente não surta muitas vezes na vida porque nós temos contato com os nossos alunos. Sim. Eles nos trazem muitas coisas boas e eu acho que eu ressignifiquei muita coisa que eu pensava quando eu estava só na graduação e depois no mestrado, quando eu tive contato com os meus alunos, né? Então é algo que a gente tem que desconstruir urgentemente, né? A gente falava, essa semana a gente estava conversando até que talvez você possa voltar pro doutorado. Você acha que hoje você seria uma doutoranda muito diferente do que se você fosse antes de ser professora, de dar aula? Eu acho que sim. Porque eu acho que de certa forma, a gente é moldado, né? A gente constrói uma certa trajetória na universidade pública e a gente é moldado a pensar umas certas coisas. E eu acho que até no começo eu mesmo tinha uma certa resistência de dar aula. Uhum. E achava que aquilo não era uma opção para mim. Uhum. E quando eu comecei a dar aula, eu fui ressignificando o quanto é importante estar ali, sabe? O quanto eu tô contribuindo também, né? E eu estudei em universidade pública, então eu acho que hoje eu passo isso muito para os meus alunos, isso, sabe? A importância de estudar numa universidade pública, o quanto é importante que na nossa sociedade exista um ensino público, né? Tanto e que é um direito deles. Que é um direito deles e como a gente tem que lutar para que esse ensino seja mantido na nossa sociedade, né? E eu acho que quando eu comecei a trabalhar em escola, eu não tinha muito bem essa noção. E, por exemplo, eu comecei dando aula para o 6º ano do Fundamental 2. Você passava Legoff para eles lerem? Eu cheguei em momentos, assim, que eu passava uns trechos, assim, de historiadores, assim, que eu falava, como que, sabe, que absurdo, gente, né? Gente, como vocês, aos 12 anos, ainda não sabem o que é materialismo histórico dialético? Sim, vocês não então, têm noção. A gente passava, eu acho que até no nosso estágio, lembra? A gente passou, acho que a Natalie Zemon Davis, foi, né? da história da vida privada. E né? Sim. E eu Vocês lembro passaram que... a história da vida privada? Foi, pra falar de reforma protestante. Foi, e assim... Tava numa hype bem louca. A gente não tinha consenso, né? A gente não tinha noção. Vocês chegaram no começo da aula pra falar, quem lê o texto? Eu acho que a gente Quase. espera uma coisa, né, dos indivíduos, assim, dos alunos, né, que estão ali, que hoje, até para constituir uma pesquisa, eu acho que eu pensaria mais, assim, o público que não está dentro da academia teria que ter acesso a isso também. Sim. E eu acho que é isso que a academia precisava também pensar mais. Que o público que não está ali dentro tem que ter acesso a isso. Seja Exato. os nossos adolescentes, alunos mas ou os do seu os ponto adultos. de vista, a academia, não que ela deixou de preparar, mas ela deixou de ter tanta atenção assim com a licenciatura, se eu posso assim dizer, de forma geral. Sim, não, assim, por muito tempo... É complicado, né? Por muito tempo houve a negligência, né? Porém, assim, a gente vê um... Assim, só pra vocês não ficarem tão incomodados com a pergunta, porque a gente veio de uma universidade, a gente estudou tudo na Universidade Sim. Federal de São Paulo, que de fato busca ter uma tradição no campo da pesquisa. Sim. Não que seja largada a questão da Não. licenciatura, Não, de forma trata nenhuma. disso, Tivemos imagina. excelentes professores, Sim. abraço, Godoy. Alexandre Godoy, abraço. Mas você vê, assim, de fato, a glamorialização, né, do papel do intelectual, principalmente com a internet, que passou a bombar, e passou, assim, a dar fama a muitas figuras desse mundo, sim, de que parece que é um papel desvalorizado até no próprio meio. Assim, eu vejo que há também um esforço, ainda meio que inicial, de uma aproximação com o docente. Por exemplo, os programas de história profissional do Prof. História são uma tentativa de aproximar o professor, o docente, aquele que está na rede pública da Fala o pós. que é o Prof. História para os ouvintes. Isso, o Prof. História é um programa de mestrado profissional no qual um professor da rede pública tem que desenvolver um projeto de pesquisa que vai ser desenvolvido em sala de aula. Né? Vai ter uma praticidade maior, Isso. Né? E a defesa geralmente é coletiva, tem todo um processo seletivo específico. E é muito interessante, por exemplo, havia uma orientanda do Benito, meu orientador, que estudava machismo na propaganda, nos comerciais de televisão, gênero, machismo, e ela estudava como que, por exemplo, o Snickers, vou falar mesmo da marca, tá? Me processa. Pode falar, não patrocina a gente, pode xingar. Como que ele reforçava a ideia da mulher como instável, como louco, que era aquele comercial que havia uma mulher, uma atriz que comia um chocolate e virava um homem. A partir do momento que a fome passava... Ai, lembra? eu acho que eu sei. Nossa, tinha isso tinha, mesmo? Era ela até... era surtadaça, isso, não era? xingando todo mundo, e aí, de repente, quando comia, você falava, tá bem agora? Tô. Então eu falava, você não é você quando está com fome.
Né? Se eu não me engano, é Muriel o nome dela. Se eu estiver errado, me desculpe, mas a sua pesquisa é muito boa. E ela era do Prof. História. Isso, exato, já defendeu. E é uma pesquisa interessantíssima, Muito né? importantíssimo. Nossa, sensacional. Sim. Você está convidada a vir aqui. Venha de Porto Alegre. Venha de Porto Alegre. A gente Vai gosta comer um muito. pastel. Comer o pastel e você ganha o passe do metrô. A gente é seu guia. Somos seu... Isso é muito bacana, né? O Prof. História, de fato, acho que foi uma das iniciativas muito acertadas que houveram. E de fato, assim, vai buscar uma união maior, que é um cuidado que agora, nos tempos políticos, precisa ter de fato, né? Hoje eu acho que você não pode, enfim, desassociar as atuações, porque a gente, de fato, tá num governo que tá atacando, que tá de fato com um projeto de desmonte muito grande, né? Eu acho que cada dia mais, inclusive na sala de aula, né? Eu acho que se o Roger não concordar, mas eu acho que ele concorda, claro, né? Que cada dia mais a gente precisa justificar o porquê, né, da nossa disciplina ser importante. Você né? é questionada muito pelos seus alunos? Bastante. Com coisas que, por exemplo, bolsonaristas diriam? Sim, mas o problema eu acho que a gente trabalha com muitos bolsonaristas também. E assim, é complicado muitas vezes, né? Porque quando a gente é professor de humanas, a gente já tem uma desvalorização em relação aos profissionais das exatas, das biológicas, né? Porque são as disciplinas mais cobradas no vestibular. E hoje em dia a escola trabalha para o vestibular, né? Tanto é que se usa sistema apostilado, onde você vai ter um conjunto de medidas ali para moldar o cara para o vestibular. No entanto, a gente não tem mais um grande espaço para as humanas, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com colegas que também são um pouco bolsonaristas, né? Eu espero que as pessoas não ouçam esse programa, inclusive. Começou a perseguição do trabalho da Aline. É mais complicado, porque aí os alunos também incorporam certos discursos e perguntam pra gente, né, da importância da história, ou já perguntam assim, professora, você é comunista? Não se trata disso, né, meu querido? Né? Então, não se trata do professor ser comunista ou não, né, exatamente. E o quão complicado está, por exemplo, você definir o que é comunismo? Eu falo assim porque o YouTube, ele é uma ferramenta que foi muito bem dominada por essa extrema-direita, né? Então você tem muita gente cagando regra ali, gente que não necessariamente estudou o processo, não entende do método, né, histórico. Mas é o pessoal que às vezes influencia essa galerinha. Você tem alunos lá que variam, sei lá, de 12 a 17 anos. Então, assim, o quão mais complicado está você conseguir transmitir esses conhecimentos? Eu acho que tá cada dia mais delicado, né? Você tocar nesse tipo de assunto na sala de aula e depois, por exemplo, você não ficar sabendo que um pai foi na escola reclamar de você, né? Aconteceu isso? Não, comigo não, mas com alguns colegas já aconteceram, colegas que estudaram com a gente, a Vanessa, quando esteve aqui, ela tava passando por um problema sério. Ela passou por isso. Escola sem partido, Estamos com você, Vanessa. Estamos com você. Aliás, ela foi perseguida por uma lei que nem existe, né? Que não existe. Exatamente. Então é muito delicado, porque a qualquer momento pode aparecer um pai e você ser acusado, né, de fazer doutrinação, de querer fazer a revolução em sala de aula. Gente, a gente não consegue nem fazer o Enzo e a Valentina sentar. Você quer fazer a revolução. Eu acho que enquanto você não tem nem tempo, né, pra fazer a revolução, porque você só tem 50 minutos pra fazer aquelas crianças sentarem depois do intervalo de uma aula de educação física. Mas já leu o manifesto comunista? Sim. Vai rolar. Então eu sempre tento deixar muito claro, assim, as ideias e sempre, olha, o autor pensa isso, no período dele, eu sempre tento deixar isso muito claro, porque apesar de muitas vezes a gente compactuar com certas linhas de pensamento, né, da história, infelizmente a gente vive tempos em que a gente não pode falar aos quatro ventos, né? Porque senão você acaba sendo acusado de forma bem cruel, né? E com muita falta de embasamento e de conhecimento, né? Infelizmente. Você já foi bastante rotulada na sua escola? Não, na escola sim. O ano passado... Nessa entrevista você vai ter que procurar emprego de novo, Eu tive alguns alunos que eles fazem camisetas, né? Em uma das escolas, nas duas escolas que eu trabalho. E eles fazem camisetas com apelidos dos professores, né? No terceiro médio. E uma turma queria colocar Staline o seu apelido. E era uma brincadeira, eu entendia que era uma brincadeira, mas eu até comentei com os alunos, eu falei, olha, é melhor não colocar, eu entendo que seja uma brincadeira, que a intenção de vocês é essa, mas pode gerar alguns problemas, né? Infelizmente. A menos que vocês queiram ir pra Gulag. Brincadeira, não fazer uns piadas com Gulags aqui. Não. Só bolchevique. Mas há um movimento interessante na universidade.
que a gente trabalho de final de curso como no formato de vídeos. Né? O pessoal tá fazendo... Isso é verdade. Giovana esses dias fez um trabalho assim no mestrado. Fez, que é justamente para tentar ocupar esse espaço que um pessoal tomou no YouTube, na internet, e dialogar com esses jovens. Tem conhecidos meus que falam que na Unicamp tem professor fazendo assim, por exemplo, matéria de História da América, você vai pegar um tema de História da América, em vez de fazer no formato escrito, você faz um vídeo de 20 minutos explicando aquele tema, de forma, claro, aprofundada, mas de forma leve, para que todo mundo... História da América, o Karnal tá pedindo vídeo. Ele faz os vídeos. Gente, pior que a gente tava falando dele. A gente tava falando dele. Aqui. Não, eu acho que também Karnal, isso... você não tá convidado pro programa. Não. Isso tem muito a ver com aquelas ideias de pedagogias ativas que tem hoje em dia, né? Então o aluno ser cada vez mais valorizado. É importante porque em tempos em que a nossa disciplina é tão mal compreendida, né? É importante que o aluno seja mais protagonista para que ele mesmo possa entender, né, a operação histórica que a gente faz. Lá no Rio Grande do Sul você não chegou a dar aula, Roger? Não, no ensino público não. O mais próximo que eu cheguei da docência foi no estágio docência que a gente faz na pós, que é dar aula para graduação. Mas isso na graduação. Isso. Porque daí já tá todo mundo doutrinado, né? Já tá todo mundo na mesma vibe. todo Né? mundo Tá todo mundo na mesma lavagem cerebral, né? Brincadeira. O que você sentiu de mais diferente em relação, politicamente, assim, no discurso das pessoas no Rio Grande do Sul do que de São Paulo? É que... Como você não tá morando mais lá, você pode falar mal. Posso, né? Mas é que também eu vivi muito numa bolha, vamos dizer assim, né? Porque a maior parte dos meus contatos foi dentro da universidade. Então, assim, dentro da universidade é igual na Unifesp. O pessoal vai lá, desconstrói a Revolução Farroupilha, fala mal de certos bairrismos, do separatismo. Nossa, até a desconstrução ali é bairrista, né? Que é a Tem que ser, são os assuntos e da pauta. O Rio não é meu país, tá certo? Mas assim... Só que as notas de rodapé estão ali, Viva Garibaldi, Garibaldi, Bento Gonçalves. Brincadeira, pessoal. Você fala isso porque você não tem que ir pra lá depois. Exatamente, né? Roger, pega essa bucha agora. Pega essa bucha. Não, de forma alguma. Mas assim, mas no dia a dia você sente algumas coisas, por exemplo, no meio LGBT, certos... Que claro, aqui em São Paulo também tem, do padrão de beleza, mas lá de uma forma muito mais exacerbada, assim, de um padrão até ariano mesmo, né? De você ser rejeitado porque você não é loiro, branco, de olho azul. Eu passei por isso. Né? E ainda mais fora do padrão corporal. Mas logo você, que é tão, né? Mas eu sou latino, né? Logo você, Fala né? que seu primo vai ser presidente da Bolívia. Sim, porque é que nem em Ouro Preto, aquela senhora virou pra Aline e pensou que a gente era um casal. Foi difícil, sabe? Foi. Né? Em Ouro Preto. Foi. A gente passou férias lá em Ouro Preto. E aí a gente tava no monumento do Tiradentes. Isso, logo lá, né? Logo na Praça Central. E uma senhorinha sentou do nosso lado, aí ela falou assim, de onde vocês são? Daí a gente, de São Paulo. Aí ela, de onde? Mas de onde? Guarulhos. E ela era da Vila Mariana. Isso. E aí eu comentei que eu já tinha tido um namorado da Vila Mariana, né? E aí ela falou assim, nossa, você trocou ele por esse daqui. Que é de Guarulhos, ele era mais simpático. E fez o gesto. Fez o gesto de dinheiro. Não, porque ele era mais Eu simpático. prefiro você, viu, Roger? Obrigado. Preferimos, né? Obrigado. Que alguém da Vila Mariana, eu prefiro muito você, viu, Roger? E aí muito obrigado. Eu peguei e falei, não, mas, né, tentei ali manter a classe com a mulher, mas foi curioso. Agora lá na Feira do Rio Grande do Sul, você não faz uma pesquisa sobre o Rio Grande do Sul, não. Mas muitas das pessoas lá são regionalistas, né? Porque também, assim, é muito complexo, assim, porque se por um lado tem um movimento de exaltação, de uma centralização numa história regional de forma a se criar um orgulho, por outro lado também é para se tirar um pouco do eixo Rio-São Paulo a historiografia, né? Porque tem certas demandas de estudo lá que se diferem ou se aproximam, né? Dessa nossa, vamos dizer assim, usando entre muitas aspas, metrópole, né? Como no sentido de colônia, né? Então cria-se pesquisas sobre o Rio Grande do Sul também para mostrar, olha, em que medida pode se assemelhar ou não com outros casos, assim como existe no Nordeste, na Federal de Pernambuco tem muitos estudos de história de Pernambuco. Que é uma coisa muito... Na Bahia também. Na Bahia É uma também. coisa muito doida, né? Porque a gente aqui em São Paulo, a gente faz pesquisa, a gente sempre acaba comentando sobre as federais de outros estados, fala, nossa, mas o pessoal só faz pesquisa sobre a região e tal. E na verdade a gente aqui não fala. Não, a gente parte de um pressuposto que quando a gente tá falando de São Paulo, a gente tá falando do Tá falando Brasil. Brasil, não. né? Também é Exato. regional. Eu tive um colega antropólogo que ele falou um pouco isso, falou assim, que ele estudava eu não lembro o que era exatamente, mas era na periferia de São Paulo. Sim. Ele fala, existe um problema porque vocês historiadores, ele apontou o dedo, achei deselegantíssimo, mas ele falou, vocês historiadores, quando vocês falam do centro de São Paulo, vocês vão fazer pesquisa falando do centro de São Paulo e falam sobre... vocês usam o centro para
falar da cidade, como se Sim. ali tivesse uma representação da cidade como um Eu todo. acho Sim. que São Paulo e Rio de Janeiro, né, se tornou Sim. essa... E Quando um a pouco gente Brasília agora. Quando a gente estuda Brasil, os grandes referenciais, por exemplo, eu estudei século XIX, é sempre Rio de Janeiro, né? Depois começa a ser São São Paulo. Paulo. Só que daí nos títulos da pesquisa sempre a gente mete um Brasil, Brasil. lá, Brasil alguma no coisa do meio, tipo. exato. É, Só que você tá falando às vezes só de São Só Paulo. de São né? Exato, Paulo. por exemplo, um exemplo, né? No mestrado eu estudei o Partido dos Trabalhadores. E a gente. Total. E a gente tinha o costume, às vezes, no início da pesquisa, tinha de esquecer que quando eu falava desse caso, eu não estava falando só de um caso paulista. Então eu colocava de uma forma geral. E aí, aos poucos, o meu orientador, que na época era o Luigi, falou assim: não, você está falando de São Paulo, é outro modelo, né? Se você vai para outro estado, né? São muda. outras referências. Então eu né? tive que especificar, estou falando de São Paulo. É engraçado, né? Minha pesquisa atual é de São Paulo. E aí, de certa forma, essas universidades em outros estados fazem isso com uma certa forma de até de resistência, se eu posso assim dizer. Sim, Sim. também De é uma forma de, reafirmação, sim, né? claro, é uma O que resistência é também, necessário claro. também, né? Claro, por exemplo, tem um amigo meu que ele está estudando no mestrado os trabalhadores do mar em Tracateua, Pará. Ele é paraense, está estudando no Rio Grande do Sul e ele estuda o Pará. Ele defende terça-feira, tá, gente? E aí, Quem quiser ir lá Muito bom. assistir a defesa dele. Boa sim, sorte. Alan Cauadros Alvão está estudando História Ambiental e História do Trabalho em conjunto. Olha só. E aí, mas ele tá no Rio Grande do Sul. Isso, morando lá, inclusive. Então, que é muito legal, né? Tipo, ele foi pro Rio Grande do Sul pra fazer uma pesquisa sobre Sobre o Pará. Sobre o Pará. Que usa muito história oral, que ele tinha que viajar para o Pará para entrevistar esses trabalhadores, porque ele pensa muito tanto nessas redes sociais deles, como também como eles encaram esse espaço de trabalho que é o mar, o meio ambiente, né? E o que te levou pro Rio Grande do Sul? São Paulo não era bom o suficiente pra você? Roger? Na verdade, são uma série de Paulo fatores, representava né? o Brasil, na Não. Na verdade é porque nós três estudamos numa universidade muito nova, né? E que não tinha um programa de doutorado ainda. Não tem e... Sim. Ainda não tem. Ainda não tem, infelizmente eu não Que vejo... me faz pegar longas viagens de ônibus pra Campinas. Exatamente. E aí, na época, o Luigi virou pra mim e falou, olha, tem um conhecido meu que... Não é acho assim que ele falou, Roger. Tem um conhecido Não. meu. Não. Ele O Luigi tem um sotaque bonito. gente. Sim, E aí ele falou assim, tem um conhecido meu que estuda trajetórias de vida e talvez ele goste dessa pesquisa, que é o Benito. E aí deu muito certo. E é um ótimo daí orientador. foi contato acadêmico, basicamente. Foi, Não mas- foi aleatório isso. Não, claro, assim, né? Você girou o mapa do Brasil e Não. falou, eu vou pra cá. É a Não, ponta do Rio não, Grande não, do Sul. não. O Mas Benito... eu acho que a gente não faz isso, né? Não. A gente sempre procura quem Não. pode orientar. Não, mas depende. Vou rodar aqui. A gente No pesquisa meu- lá. Forte da esperança do mas no doutorado. meu ano do mestrado, que é de entrar na Unifesp, teve muita gente que veio pra São Paulo, de outros estados, que sem contato nenhum, que Sim. estavam conhecendo o orientador no dia. Porque é uma Não, mas prática pelo comum. menos Claro. mas as pessoas conheceram as pesquisas Sim. do Porque é uma do- prática né? comum, e não acho que é ilegal ou antiético, que você procure o orientador não pra fazer um esquema pra você Não, entrar, mas não, você de forma buscar alguma. uma dica sobre Exato. pesquisa, se Porque aquela procede. pessoa geralmente Exato. tem mais, né? É, uma o- Mas tem bagagem. muita gente que vai meio na cara e na coragem. Claro. que- Passa, e é super legal. É que no também. meu caso, na época, eu não tinha perspectiva de pra onde ir, né? E aí o Luiz falou, ó, ele estuda isso, pode ser que sirva. E aí eu comecei a entrar em contato com ele gostou e aceitou, estamos aí. Você sentiu muita diferença nas relações acadêmicas, somente no que no toca as relações de poder de São Paulo para o Rio Grande do Sul? Eu acho assim que eu não conseguiria falar de assim regionalizando a situação, porque eu acho que é a questão que todos nós passamos quando a gente troca de já universidade. mas uma cultura acadêmica diferente. Eu acho que sim, porque assim, eu não é porque como eu só conhecia a URGS, eu não conhecia a Unipampa, a UFPEL, a Federal de Santa Maria. Passo Fundo, tem todas essas, então eu não sei dizer. A única coisa que eu achei muito interessante, mas aí é na graduação, é que eu vejo que a questão da colação de grau lá tem um valor simbólico muito forte para a família. Por exemplo, é uma tradição lá muito comum do pessoal na colação de grau alugar um restaurante, a família toda, e levar, e aquela coisa da beca, as fotos, eu percebo que eles têm um padrão de fotos. fofo isso. Sim, por exemplo, tem que sentar na cadeira assim, e não sei o quê. Pode ser que é coisa do fotógrafo, mas eu não sinto isso tanto nas universidades aqui no Brasil, em São Paulo. Opa! Em São Paulo. Olha só, Olha. São Paulo centrismo. Olha a mente Paulo colonizada. E, assim, perguntando isso porque eu acho que é um tema legal da gente falar um pouco sobre a cultura acadêmica e as questões ligadas à nossa saúde psicológica. Porque antigamente isso não era muito conversado, não era muito falado. Então, de certa forma, a nossa geração,
a geração dos nossos professores não é uma geração que se preparou para conversar muito sobre esse assunto. Como foi? Eram outros tempos, eram outras questões, não necessariamente porque existe uma falta de empatia, em alguns casos pode até ser, mas é uma questão muito geracional. É hoje essa geração que está, de fato, discutindo mais a fundo as questões da saúde psicológica, da saúde mental, né? Aline, fala um pouco, assim, sobre você, o peso que foi a pós-graduação e da experiência que você tira em relação, assim, a saúde mesmo, o que foi diferente do que você achava que ia ser. Olha, eu fiz iniciação científica, né, na faculdade também, durante a graduação, né, com bolsa, o que torna tudo muito mais tenso, né? Eu acho que a partir do momento que você ganha uma bolsa também, as coisas mudam, né? Você tem uma pressão muito maior, tem todo um cronograma a cumprir ali de uma forma muito mais, com prazos, né, muito maiores. Mas, assim, durante a graduação, quando eu fiz a iniciação científica, eu não tinha, por exemplo, eu não ficava tão estressada, eu acho, né? E aí, quando eu fui para o mestrado, é que eu comecei a sentir, assim, realmente alguns problemas que acabaram virando problemas de saúde, vamos dizer assim, né? É claro que eu acho que ao longo do tempo eu comecei a sofrer um pouco de insônia, né, por causa do nervoso. Eu acho que aquele negócio, você quer escrever, você sabe o que escrever, você leu as coisas, só que você não consegue, né, colocar isso tudo ali no papel, vamos dizer assim, né, no Word. E isso gera um turbilhão, assim, de coisa, porque você fala, meu Deus, eu tenho prazo, tenho o orientador também que vai te cobrar, e claro, é o papel dele, né, mas eu acho que a gente também entende aquilo, assim, como a razão da nossa vida, né? Eu acho que a gente começa a esquecer que nós somos pessoas normais, que nós temos demandas humanas, e a gente acaba virando um pouquinho aquele robô acadêmico, né? Assim, a sua vida vira produção acadêmica. Então, tudo que você faz é frequentar eventos, congressos, é pensar a sua pesquisa, é ler fontes, é ir em arquivos, né? No caso das pessoas que precisam, né, dos arquivos e tal. E eu acho que isso deixa a gente muito mais nervoso, você perde amigos, né? Isso é verdade. O ciclo de amizade diminui muito. Eu acho que você perde amigos, você ganha adversários, pessoas que passam a te enxergar também de outra forma. Tem muito colega que junto com a admissão no mestrado ganha um ego também muito grande. Sim, né? O que torna tudo mais difícil. Certas pessoas, por exemplo, certos amigos acham que você é academicista, por exemplo, porque você escolheu a vida acadêmica. Julga muito. Julgam, né? Porque é um caminho, isso a gente muito falou complicado. muito do caminho de cá pra lá, né? Sobre a questão de as pessoas que às vezes ficam na academia julgarem quem tá indo pra escola. Mas também tem um olhar... Tem o inverso. Sim. Tem o inverso, né? Então eu acho que tem um pouco disso, e tudo isso transforma a sua vida. Eu acho que a minha vida por muito tempo foi a vida acadêmica. E na minha casa, eu acho que eles poderiam confirmar muito isso, quanto tempo eu ficava só fazendo coisas da pesquisa, ou quanto tempo eu ficava chorando porque eu não conseguia fazer coisas da pesquisa, o quanto, por exemplo, a minha relação familiar também foi atingida, né, por isso, porque você perde tempo, né, com a sua família também, o que é um tempo muitas vezes precioso e irrecuperável depois, né, mas eu acho que, assim, é um trabalho muito legal, é gratificante, eu faria tudo de novo, mas eu acho que agora, no doutorado, eu gostaria que fosse um pouco diferente. Não que a pressão vai diminuir, nada disso, mas encarar as coisas um pouco com outros olhares, com outro comportamento, sabe? Pra tentar tornar esse processo um pouco mais saudável. Sim. Porque no meu caso não foi. Como você lida com isso, Roger? No meu caso, eu acho que melhorou muito depois que eu comecei a fazer terapia. Né? Porque é uma demanda que vem muito de mim, que vocês me conhecem e sabem que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, às vezes, eu me cobrava demais, me botava prazos, assim, tipo... irreais. Não existem, né? Isso. Vou escrever 30 páginas essa noite, sim. Bem isso, e aí acabava me atropelando, às vezes escrevendo mal e tal. E quando eu morava no Rio Grande do Sul, inclusive os meninos que moravam comigo, uma vez falaram pra mim, tipo, tenha calma, porque parece que você vai entregar sua tese amanhã, e eu tava no primeiro ano, sabe? Então, assim... Já tinha 280 páginas escritas, né? Não, mas quase, né? 279. Justo. É uma coisa para nós um pouco conflitante, porque de certa forma, eu falo muito da época dos nossos professores,
Porque era um período que você fazia mestrado em 5 anos com bolsa, né? 10 de doutorado. Então você tinha um tempo muito confortável, uma situação financeira razoavelmente bem estabelecida, até porque depois teve expansão das universidades. Antes da expansão, havia muita vaga também no mercado. A concorrência aumentou, né, na nossa geração, né? Então, totalmente. É uma diferença de modelo de pesquisa também que é muito diferente. E também a né? multiplicação. As pesquisas são muito mais... você pode ver, né? São pesquisas focadas. com recorte muito maior, né? A gente lê aí livros de historiadores de outras gerações, os caras tinham pesquisas muito maiores no mestrado. Estudou 100 anos, Sim. né? Porque com a multiplicação das pesquisas também a gente é obrigado a recortar para tentar contribuir com a historiografia e não ficar chovendo no molhado, né? Ficar escrevendo mais do mesmo. Isso é uma coisa muito doida, né? Como as pesquisas mudaram com o tempo, né? Sim. Antigamente a galera podia fazer pesquisas super amplas, né? Sim, e hoje você tem que estudar um sítio em Guaratinguetá. Sim. Uma década muito específica, né? Um processo ali muito específico. Inclusive até o limite de páginas, né? Na qualificação eles falam muito assim, reduza o número de páginas para que a sua tese seja lida, porque se ela ficar muito grande ninguém vai querer ler. É justo. Justo. Claro. E também acho que a falta de bolsas hoje em dia contribui muito para o tipo de formato de pesquisa que a gente tem hoje em dia, né? Que são pesquisas extremamente recortadas, né? Então, você não consegue mais financiamento também com pesquisas que igual querem abraçar o Tá vendo, Verônica? Não é saudável escrever 300 páginas de Grande mestrado. Sertão Veredas. Exato. não é saudável escrever o Grande Sertão Veredas. Beijo, tadinha. Beijo. Gostamos de ela você. já veio aqui, ela vai voltar depois. Saudade. Ela falou que agora no doutorado ela vai escrever menos. Mas até inclusive o Benito falava muito dessa questão do sanduíche, como ele também mudou com o tempo, né? Sanduíche, né, para quem não sabe, é aquele período que a pessoa na pós-graduação vai para uma universidade no exterior, passa um semestre, um ano e volta. E ele diz que para conseguir cumprir a demanda de bolsas, muitas vezes eles dividem em 3, assim, por exemplo, em vez de você ficar um ano, divide em 3 meses, assim, um fica 3 meses, outro 3, para dar para 4 pessoas a bolsa que seria de 1. Isso é muito complicado. Você estava falando dessa questão do limite de páginas. A Patrícia, que já esteve aqui também, foi minha orientadora, pra defender, ela brigou comigo, assim, eu tive que cortar, tirar umas coisas da dissertação, porque ela queria um texto de 100 páginas, assim, e eu entreguei 120 na cópia final, que ela não viu. Eu tenho muito problema pra escrever, tipo, muito, sabe? Então, apesar de eu gostar muito de pesquisar e ler, e a hora que eu vou colocar, eu fico, meu Deus, sabe? Não vai, né? Usa uns advérbio longo, assim. Não vai, né? Então, às vezes você sabe que tem muita coisa pra dizer, né? E eu vi alguns colegas, como é o caso da Verônica, né? Que a gente comentou aqui, que tinha essa aptidão pra escrever muitas. Eu falava, meu Deus, não consigo, né? A Verônica é uma máquina, ela não pode ser. Sim. Tem uma habilidade, outra pessoa que é um dom. É um dom. Outra pessoa que eu me admirei muito com a escrita, eu acho que ele foi colega de vocês, o Felipe. O Ramos? Isso. Ele foi meu colega do Ele escreve do muito. mestrado. Escreve muito. E esses dias eu fui dar uma lida na dissertação dele, né? Porque eu queria gravar alguma coisa dele falando sobre o Irã. Aliás, vou ver se ele se estuda eu consigo Irã. trazê-lo aqui. E eu fui dar uma olhada na dissertação dele, tem quase 300 páginas, Ele assim. escreve bastante. E o material é muito bom. Claro, assim. não, é de qualidade. É aí que tá, né? Às vezes você vê trabalhos que são extensos, mas são repetitivos. O pessoal pode assim estar achando meio estranho, né? Falar assim, mas 300 páginas, tem muito livro de 300 páginas aí, por aí. Mas a questão é que o mestrado a gente faz em 2 anos e basicamente o primeiro ano é você lidando com matérias, e são muitas matérias. Então você tem um tempo muito mais restrito, né? Isso, e geralmente a média de escrita de um mestrado é entre 100 e 150 páginas, no máximo 200, assim. Geralmente nos guias, né, de trabalho acadêmico das universidades tem ali, né, um mínimo que você tem que cumprir, né? Eu acho que na nossa era 120, alguma coisa assim, né? Bom, mas agora que a gente tá falando muito sobre essa mudança de pesquisa, em quanto tempo vocês acham que a microhistória vai virar só história? Olha... Porque tem muito pesquisador hoje, né? Aumentou muito, né? Sim. Desde a expansão das universidades federais. Agora acho que até vai diminuir, mas... Agora não tá tendo mais essa expansão, eu acho. Lamentamos.
Não, acho que vai diminuir o número de pesquisador. Mas assim, o que vocês estão acompanhando sobre a pesquisa, né? Que os recortes estão ficando cada vez mais específicos. Você acha que a gente vai caminhar para cada vez ficar mais específico? Ou vamos ter que repensar a questão metodológica? Eu acho que as questões, elas Nossa, mudam. que questão profunda. Não, acho que foi Esse a questão programa- mais séria do Esse programa até deveria agora. ganhar patrocinador por conta Eu disso. acho que esse momento virou até... Eu acho que as questões também mudam. Por exemplo, há uma professora lá no Rio Grande do Sul muito legal, chamada Silvia Peterson, que ela falava muito de como as pesquisas são datadas. Não no sentido de ser ultrapassado ou não, mas, por exemplo, sei lá, vamos dizer assim, nesse momento a gente está tendo muito estudo de gênero, porque tem uma demanda para estudar gênero. O transnacional, as Sim, questões transnacionais, que estão sim. muito em pauta hoje em Sim. dia, né? Mas daqui a um tempo não vai ter mais, vão ser outras questões, né? Então, assim, não é só a questão de especificar, mas como essas questões variam. Por exemplo, agora com essa ascensão da discussão sobre transgênero, identidade de gênero, vai surgir muita pesquisa sobre a história das transexuais, do movimento queer, que já tem pesquisas consolidadas, mas que eu acho que, assim, são temas que vão surgindo, assim como, por exemplo, sei lá, o golpe de 2016 vai ser estudado, também outras questões que surgem tanto Por exemplo, outras questões sobre ditadura mesmo, Sim, já que também. nós vivemos num período, Sim. né, que faz alusão a coisas. outros recortes, por exemplo, tem uma menina lá no Rio Grande do Sul chamada Tairane, que ela está estudando a trajetória de um negro na ditadura para pensar a Tá pesquisa dos fazendo negros. propaganda de todo mundo do Rio Eu tô Grande do Sul. achando né? também, Sim. né? A galera vai É bombar, importante, né? é pra dar audiência. Fale Eu acho que a nomes e manda defesa, seguir no Instagram. a defesa dessa galera vai bombar muito, Tairane, né? sua pesquisa. É isso O aí. Brasil tá ouvindo agora. Muito vai dar bom. audiência. Isso mesmo. Defesas lotadas. E assim, eu não sei, isso já foi um ponto de debate aqui com outros convidados e convidadas, em discordâncias e concordâncias, de que alguns disseram, por exemplo, que não é que a universidade não pode pensar que a universidade tem problema de se comunicar com quem tá fora, ou tem problema de diálogo, porque, a universidade ela já está, de certa forma, trazendo temas que antes não trazia. Como você falou, novas pesquisas, né, sobre o público, você usou o público LGBT como um exemplo. Aí vai uma questão um pouco mais delicada para vocês. Até onde estudar a periferia está mexendo com a periferia? Assim, a pesquisa ela chega nesses locais. A universidade ela tá com um problema de se comunicar com a sociedade fora, e até onde esse possível problema de comunicação tá se refletindo no cenário político. Nossa, hoje esse programa tá com umas perguntas muito boas. Daqui a pouco a gente vai sair daqui. roda viva. Aí depois desse programa a gente vai beber muito, mas Vamos. podem comentar. Daline? Não, pode começar. Ninguém quer responder eu tô essa aqui pergunta. formulando. Eu também tô pensando, mas eu acho assim que há a preocupação de muitas pessoas em estudar a periferia, só que há um abismo entre estudar a periferia e levar a pesquisa ou alguma discussão para a periferia. Fazer com que a periferia se sinta realmente representada Sim. por essas pesquisas. Eu acho que Sim. há um caminho, né, que muitas vezes não é preenchido. Há Sim. né, como o Roger falou, há um abismo muitas vezes. Eu acho que os processos de expansão de universidades tentaram chegar em algum momento perto das periferias, Sim. oferecendo cursos e tal. Mas muitas vezes esses cursos ficaram ali presos na sua própria... Nos muros. Nos muros porque, e assim, acabaram não chegando. eu sei que é chato, mas é muito chato falar isso, mas muitas vezes em congressos, vocês estão acostumados, a gente já viajou um bocado indo para congresso, sim. e tem uma Muito. certa regra, que muitas vezes a gente vai apresentar pesquisa e ver, a gente fala para nós mesmos. E quando eu falo nós mesmos, não é nem nós historiadores, às vezes nós mesmos mesmo. A gente vai lá para apresentar e o restante da galera que lá só tá esperando a hora deles ir lá apresentar, parece que às vezes ninguém se ouve. Quando o Malemar acaba se ouvindo, mas você acaba conversando só com o pessoal extremamente daquela micro-área que você... E que são pessoas, às vezes, que você vê em todos os congressos, Sim. né? Que são pessoas que realmente estudam Exatamente. aquele Isso. nicho, né? Só que é um tipo de conhecimento histórico que não sai do muro da universidade. Infelizmente. Ele é claro, assim, que não é bom falar que o pesquisador e pesquisadoras estão numa doma, porque não estão. não. Mas, de certa forma, tem um problema de comunicação aí que a gente precisa conversar. Querendo ou não, tem muita gente que de fato acredita que a Terra é plana. Tem muita gente que relativiza a ditadura militar, que acha que o nazismo foi de Que esquerda. o Holocausto por não exemplo, existiu. que o Holocausto não existiu. Então, de tá certa falando forma, a gente isso. precisa Bem começar a disso. refletir de que alguma coisa errada nós estamos fazendo. Pra esses discursos ainda circularem, com certeza, né? É um movimento muito complexo, porque da mesma forma como a gente não se educou, não se preparou para falar com as pessoas que não são da nossa área, isso inclui não só quem não está na universidade, mas, por exemplo, como você explicaria a sua pesquisa para um engenheiro?
né? Sim. Ou então, como, por exemplo... como a sua pesquisa seria justificada e mostraria a relevância dela. Eu acho que a gente mostrar a relevância e a justificativa dela para pessoas que são da área das humanas e especialmente da área de história, que é a nossa, né? Se torna fácil. Sim. Mas você justificar e tornar relevante isso para as pessoas que não são, por exemplo, um engenheiro, um cara da matemática, um médico, ou pessoas que não, por exemplo, não tiveram acesso à educação, por exemplo, se torna uma batalha bastante árdua, né? Que a gente não tem solução ainda, eu acredito, né? Infelizmente. Eu lembro que a gente conversava muito lá na República que eu morava sobre a questão de... não é o suficiente, claro, e está muito longe de ser a estratégia absoluta, mas é de tentar começar a escrever de forma mais leve. Né? É um passo inicial pequeno, né? Porque não basta eu escrever de uma maneira legal se a pessoa ainda não vai ter acesso ao livro, porque o livro é caro. Galera, fecha a aba aí do dicionário de sinônimos e escreve mais de boa, basicamente. Sim. Eu acho que assim também as pessoas vão ter mais acesso, né? Sim. A essas pesquisas, vão se interessar mais pelos temas. E se identificar com aquilo. Porque, por exemplo, tem pessoas de outras áreas do conhecimento que escrevem sobre história e que fazem muito sucesso, vamos dizer assim. Que são pessoas que a gente critica, né? Pela qualidade do conhecimento que está sendo produzido, etc. Pela maneira como eles pensam a história. Claro que a gente não vai citar nomes, nem a profissão dessas pessoas, mas a gente vê que uma população, um grupo mais geral da sociedade se sente muito mais bem, né, e se interessa muito mais por esse tipo de livro do que pelas nossas pesquisas, onde há um rigor, né, de produção e tudo mais. Sim, porque... pensando no público em geral, tem a questão de você se identificar, né, por exemplo, que nem a gente falou da periferia. Você pode estudar a periferia, mas as pessoas vão se identificar, ou então às vezes você tem o seu ponto de vista de uma posição de classe, por exemplo, a gente de classe média aqui, estudando sobre um movimento da favela ou da periferia, às vezes a gente tem um olhar muito enviesado pela nossa vida. Né? E essas pessoas não vão se reconhecer naquela discussão. Né? Não é bem assim que eu penso, ela vai dizer, ou não é assim que eu vivo. Exatamente. Há um abismo nisso, né? Sim. Porque você é o lugar de fala, né? Sim. Muda completamente. E não sei, pra mim tem uma questão também da... É profunda também? Acho que questão? da forma... Não, essa é uma questão já mais... A profundidade já foi. Agora que a gente vai pros 10 minutos finais do programa, a gente precisa dar uma aliviada. Mas tem uma questão, acho que da forma de comunicação, os meios dela também, né? Eu sinto, por exemplo, que a academia tem muito preconceito ainda com plataformas como YouTube, por exemplo. Eu, por exemplo, quando tinha o História Barilanches, né, que era o pessoal que fazia conteúdo mesmo para um público que não era acadêmico e tal. Eu lembro de ouvir muita piada de colega acadêmico, porque, enfim, aquilo não é nada academicista, né? Colava muitas piadinhas mais veladas, outras mais diretas mesmo. Eu percebo que é um meio com muito preconceito ainda. Parece que se sentem menos historiadores ou se sentem menos acadêmicos se você acabar indo pra esse tipo de meio. Mas é onde tem mais público, né? Eu acho que um problema, né, do YouTube é que ele foi... Sim, ele encheu, né? Ele foi populado aí, sei lá, por pessoas que não, que na verdade levam tudo para um humor sem qualidade. Então, há alguns canais, por exemplo, que falam história e que trazem uma informação muito superficial, enquanto, por exemplo, o canal de vocês, né, do História Barilanches, tentava se aprofundar em questões, citava alguns historiadores, fazia um trabalho mais ali... De forma leve. Isso, né? Então, tentava unir, né, um humor, uma piada com um conteúdo que havia, né, um comprometimento ali de produção. Mas muitos dos canais do YouTube que tentam falar sobre história, muitas vezes não tem isso. Então, eles vão mostrar aquelas historinhas... peculiaridades, sabe? Falar de traição das pessoas. Caras. Isso. Então fica um pouco complicado. Eu acho que é por isso também que o historiador, o acadêmico, ele tende a ser contrário e resistente a esse espaço. No entanto, as coisas só vão se alterar se a gente ocupar esses espaços, né? Com conteúdo de qualidade, com comprometimento de pesquisa. E mostrando para as pessoas que a história é interessante, que você não precisa ficar sabendo, por exemplo, quem traiu quem, para que ela se torne interessante, mas que ela é um conhecimento relevante para nossa vida e para as nossas práticas sociais aí, né? Porque, infelizmente, é uma abordagem que gera público, né? E aí é o nosso papel como historiador ocupar esses espaços novamente para tentar... E aí a gente tem que fazer aquele negócio que a gente falou no começo do programa, descer um pouquinho do salto, né?
porque é uma tentativa de chegar ao público, por exemplo, mais jovem, né? Que quer o quê? Que as coisas ali um pouco imediatas, Sim. né? Eu acho que os adolescentes, os jovens, pessoas mais Sim. novas, tendem a ser muito imediatistas, né? Exato. E o conhecimento do YouTube, ele é assim, imediato. né? Então, as videoaulas são muito Sim. rápidas, os professores são muito Sim. dinâmicos. E aí, a gente precisa ocupar esses espaços com qualidade, mostrando que a gente também pode fazer algo Agora assim, estão né? crescendo, eu vejo que estão crescendo alguns canais que estão ocupando qualidade. Um que eu tô assistindo agora copiosamente é o do Tempero Drag, Ah, que sim. é da Rita Von Hunt, né? Sim. Que ela é socióloga. E eu acho genial, assim. O do Tese 11 eu acho legal. É que eu acho ainda muito acadêmico, assim, não sei. Por mais que assim, a gente veja que tá mais mastigado, eu não sei o quanto ao alcance, mas eu vejo muita resistência. Muita resistência. Eu falo assim do HBR, mas o HBR é um canal muito pequeno. Mas assim, eu percebia da rápida experiência que a gente teve lá, até de professores, assim, que digamos, faziam avaliações negativas. Do tipo, vocês estão perdendo tempo fazendo isso, cadê? Vocês estão escrevendo, estão publicando. E aí me entra um parafuso que eu quero abrir o coração pra vocês, de dizer que eu não sei o quanto nós estamos jogando a âncora pra afundar o nosso barco da academia. Porque quando cortam as pesquisas, quando corta bolsa, quando corta investimento, eu sinto que a gente não tem condição de pedir pra população nos apoiar nos movimentos. Porque o ponto é, a gente não, às vezes parece que não sabemos ainda vender, né, o Nosso peixe. vender o que nós A gente fazemos. subiu no salto, né? Que nem a gente tava falando agora há pouco, né? A gente esqueceu de dar voz. E dar voz não é dar voz, porque dar voz é um termo muito complexo. Porque quando você dá voz, você pensa que você tem o poder de dar esse poder à pessoa. E não é isso, é compartilhar a voz. Né, você conversar, dialogar e construir juntos. Exato. E não falar assim, vou pegar uma citação aqui do fulano de tal para mostrar como que o pessoal de tal grupo pensa. Você tá fazendo um recorte. Sim. Totalmente. Bom, antes da gente terminar, vou pedir para cada um de vocês deixar um recado, respondendo a seguinte pergunta. Roger, pode começar por você. Você veio do Rio Grande do Sul. Porque ele veio de longe. Você veio de longe, você veio de mais longe, então você pode falar. Eu moro em Guarulhos. Mas não, você é o Comunidade Convidado. guarulhense de Representada. exploradores do Rio Grande do Sul. A Aline também. A gente tá representando nossa cidade. Sim. Por que a pesquisa é importante? E por que, enfim, a sociedade precisa dela? Desculpa o diretor passar atrás de você, te esmagando no... Maravilha. Maravilha, ótimo. O diretor conseguiu um encontro já depois do programa. A pesquisa, a gente sempre pensa que a pesquisa serve para reforçar aquilo que a gente já pensa. Mas a ciência, não só, porque não digo só da história, mas pensando nas exatas, as biológicas, a ciência serve para tirar a gente da nossa zona de conforto, ela serve para incomodar, ela serve para fazer você repensar, inclusive, quem você é, pensar suas identidades, pensar sua trajetória, pensar sua vida. Se você fica num feudo... Não vou nem falar mais nada, né? Porque eu tô aqui... Se você fica num feudo, vamos usar essa palavra, um feudo, encastelado, né? Aquela coisa fechada, em si mesmado, como muita gente fica, cheio de certeza, você não muda. E quando você acha que você que você já sabe tudo, você não aprende mais. Então a pesquisa serve para mostrar para você o quão pouco você sabe sobre qualquer coisa. Exato, eu acho que eu compartilho muito do que o Roger falou, né? E Biden, né? Não tem condição de falar depois disso, né? Mas eu acredito muito que a pesquisa nos deixa mais humanos também, né? Sim. Eu acho que a pesquisa realmente nos tira desse lugar aí de conforto, né? E nos faz ter novos olhares para novos grupos. Gente! Novos grupos, novas ideias, e eu acho que isso é importante, né? Porque a gente, como professor, precisa disso, né? Dia após dia. Então, eu acho que a pesquisa nos ajuda a fazer isso. E sermos aí pessoas também menos conservadoras, mais críticas, pessoas que também conseguem se colocar no lugar do outro e pensar, né, novas formas de política, de sociedade, né? Eu acho que é isso. Bom, então eu quero agradecer bastante a presença de vocês dois, Roger Camacho e Aline Ribeiro. Muito obrigado pela presença de vocês, a generosidade. Vocês podem pegar o passe do metrô agora na saída. Muito obrigada, eu só vim por isso.
E, bom, espero vocês na próxima segunda-feira para mais um Nota de Rodapé. Fiquem agora com a programação da Rádio Antena Zero.